Olá pessoal, meu nome é Jocir Sartor, eu sou cromopunturista, trabalho com a cromopuntura desde 1988 e sou pesquisador sobre energias, terapias holísticas, sobre a espiritualidade, que está tudo relacionado. E hoje vou trazer para vocês as informações sobre as energias que a mente pode gerar. Então, falando sobre o potencial que o ser humano traz consigo, a responsabilidade que o ser humano traz consigo na geração das energias. Então, a mente, a constante interação entre as partículas que existem no universo geram as diferentes estruturas que conhecemos e as que ainda não conhecemos. Exemplos disso são os fluxos energéticos que geramos por comando de nossa mente, com um determinado fim, como a formação de um pensamento ou sentimento. Hoje a ciência admite que o pensamento gera energia, pois ao pensarmos há um consumo de glicose pelos neurônios, nível cerebral, principalmente. Uma vez que essa energia seja emanada por nós devido à lei de ação e reação, conhecida também como lei kármica, retornará para nós mesmos potencializada, pois ao emanar o pensamento e também sentimentos, estaremos gerando um quantum energético que se misturará com outras tantas partículas livres no espaço-tempo. Ao voltar para os nossos chakras, esse fluxo energético será inevitavelmente absorvido, retornando para a fonte que o gerou. É bom lembrar que a velocidade do pensamento é bem maior do que a velocidade da luz, e os corpos mentais vão para onde pensamos, ficando assim em sintonia com os campos energéticos das pessoas e ou dos ambientes por onde vamos em breves instantes. Então, nos vídeos anteriores, que vocês podem achar no meu canal, eu falei sobre a questão dos chakras, dos nossos corpos sutis que se projetam em vários momentos, nossos corpos no astral e os dois mentais, que têm essa autonomia de se deslocarem, e os corpos mentais com a questão dos pensamentos que temos podem se deslocar para vários lugares em breves instantes. Por isso a importância da vigilância, como ensinou o mestre dos mestres. Orai e vigiai, pois que orar significa manter a mente elevada constantemente, enquanto que o vigiar significa controlar nosso ego, que é especialista em gerar desarmonias com tudo e com todos. Assim, cada espírito assimila, armazena e exterioriza os princípios cósmicos de que se alimenta, funcionando como transformador de energias para si e seus semelhantes, pois cada espírito vive em faixas vibratórias comuns a todas as mentes a que se liga. Faz parte do mecanismo evolutivo que aquele que prejudica a si mesmo lesa a todos que lhe rodeiam. Do mesmo modo, todo aquele que se melhora, enriquece e evolui, beneficiando diretamente a todos que lhe rodeiam. Então nós, encarnados ou desencarnados, somos espíritos que geramos todo um potencial de energia constantemente. O ego. Uma visão transcendente, portanto, diferente
da interpretação dada pelas linhas da psicologia acadêmica, o ego é a manifestação da bagagem negativa que cada ser acumulou ao longo de várias encarnações. Ele se manifesta outra vez em cada nova encarnação, fazendo parte da personalidade. O ego também recebe, desde a infância, a influência dos pais e do meio onde o ser está encarnado. As tendências egóicas se manifestam através de pensamentos e sentimentos que distorcem a forma de interpretar os fatos, se negando a vê-los com desapego de si próprio e com uma consciência maior. Então, o ego sempre foi e continua sendo um grande empecilho a se atingir níveis de consciência maior, né? É bom lembrar que o ego também existe nos seres desencarnados que ainda estagiam em níveis inferiores ou intermediários da evolução. Uma hierarquia um dia disse: à medida que cada ser reconhece e assume o seu lugar, harmonia e beleza emergem no mosaico da criação. Para a vida interior, o oposto é visto como complemento, o discordante como fonte de estímulo, o obstáculo como convite à transformação. Eis aí um texto para se meditar bastante, né? Esse trecho foi tirado do livro Aos que Despertam, do Trigueirinho. O monoideísmo são os pensamentos alimentados continuamente com características negativas e repetitivas sobre a própria existência. Esse tipo de pensamento faz com que o padrão mental seja tão denso que passa a sintonizar com todas as pessoas que pensam da mesma forma sobre determinado assunto. A pessoa entra em sintonia com uma psicosfera doentia, o ser começa a ver imagens, sentir sensações e ter sentimentos que não lhes são próprios, mas sim da coletividade perturbada. Geralmente o encarnado não se dá conta desse mecanismo, achando que é a sua maneira de pensar apenas. Mais uma vez o ego controla o ser devido à sua invigilância. Então nós percebemos mais uma vez que se a pessoa, por exemplo, fica constantemente pensando, se preocupando, se vai acontecer algo para si, se vai acontecer algo para algum familiar, alguma pessoa conhecida, sempre alimentando medos, alimentando ansiedades, ela estará constantemente gerando esses pensamentos com essa característica, pensamentos fixos, e que terminarão gerando uma energia muito densa contra si própria. É um mecanismo sutil e por isso pouco percebido pela maioria das pessoas. Agora vamos ver aqui na sequência as formas pensamento. Termo teosófico que explica a existência de certos pensamentos gerados por um indivíduo que, de tantas vezes repetidos, passa a ser plasmado no plano físico, criando formas. Por exemplo, se um sensitivo clarividente conseguir perceber uma forma pensamento de alguém que acredita estar acompanhado por um espírito perturbado, um obsessor, caso esse clarividente não for bem vigilante, ele terminará por confundir essa forma pensamento gerada, supondo que exista realmente um obsessor espiritual acompanhando o encarnado. E isso acontece seguido em grupos espíritas, espiritualistas e umbandistas. Então pode acontecer essa confusão de percepção extrafísica
da pessoa clarividente, achando que o encarnado esteja sendo influenciado negativamente por espíritos. Apesar da limpeza das zonas inferiores no planeta ter sido concluída em 2005, as energias da psicosfera da Terra continuam muito densas. Sobre isso eu falo em especial num dos meus vídeos, a limpeza das zonas inferiores no planeta Terra. Também está disponível aqui no meu canal. É um assunto bastante polêmico, eu sei, sobre a conclusão da limpeza das zonas, de todas as zonas inferiores até 2005, mas a insistência do ser humano em produzir energias densas, o ser humano que eu digo encarnado, tem perpetrado a densidade nesse planeta. Então isso se dá porque os encarnados continuam a produzir pensamentos e sentimentos densos, geram constantemente o que Pietro Baldi chamou de correntes barônicas, ou seja, correntes de pensamentos densos. As hierarquias maiores estão incessantemente realizando transmutações gigantescas em todo o planeta, pois se caso isso não ocorresse, a vida no nível dos encarnados seria impossível de ser vivida. Assim, a densidade mental dos encarnados está provocando desastres eletromagnéticos que terminam por gerar catástrofes no plano físico e que ultimamente estão cada vez mais frequentes. Então aqui, citando uma orientação dos amigos maiores dos seres de luz, que em abril desse ano, de 2021, os fluxos de lava estão cada vez mais próximos da superfície no mundo inteiro. Isso faz parte da renovação que está ocorrendo no planeta. Na Islândia, o vulcão Gjöldingadalur, em Fagradalsfjall, península de Reykjanes, entrou em erupção em março de 2021 e segue expelindo lava até hoje, agosto de 2021, surpreendendo vulcanólogos do mundo inteiro e autoridades islandesas. E embaixo aqui a foto do vulcão Etna, situado na Sicília, na Itália, que desde março também de 2021 voltou a ficar muito ativo. No início de agosto de 2021 chegou a expelir lava a mais ou menos 800 metros de altura. Então muitos dirão, céticos dirão, mas isso sempre aconteceu, vulcões entrando em erupções, furacões, tornados, terremotos, incêndios florestais, inundações. Só que o que diferencia nos dias de hoje é justamente a intensidade e a repetição frequente desses fenômenos. O que acontecia esporadicamente, volta e meia, por exemplo, uma erupção, hoje está acontecendo constantemente e de uma forma como esses dois vulcões, bem intensa e contínua. Existem inúmeros vulcões espalhados pelo mundo inteiro e muitos deles estão em plena atividade. Aqui algumas fotos de tornados, exemplos de tornados, estão acontecendo em vários países do mundo. Locais que até pouco tempo raramente ocorriam, agora estão sendo frequentes, como na China, na Índia, no Brasil, na Argentina, no Canadá e etc. E nos Estados Unidos, que sempre teve esse tipo de manifestação natural, ultimamente estão mais intensos e destrutivos. O elemento água, bastante ativo ultimamente, bastante destrutivo também. E recentemente, entre julho e agosto desse ano, 2021,
Ocorreram inundações graves na China, Alemanha, Bélgica, França, Itália, Turquia, Índia, Indonésia e etc. O elemento fogo tem causado destruições bastante intensas nos incêndios florestais, destruindo além da flora, a fauna e várias casas, bens materiais, no modo geral, principalmente nos Estados Unidos, na Califórnia, na Grécia, na Turquia, na Itália, na Argélia, entre outros. Um tornado de fogo, como mostra a foto aqui, resultado das altíssimas temperaturas que se formam entre o solo e a atmosfera. São vórtices de energia realizando transmutações de energias muito densas. Então são energias densas gerando transmutação de energias geradas pelo ser humano também densas. Mas junto com essas energias transmutadoras densas existem potenciais de energias extremamente sutis e potentes. Tudo isso coordenado pelo plano superior, pelos amigos maiores, que, usando de forma tão drástica, tão intensa, estão justamente procurando despertar o ser humano para um nível de consciência maior, um nível de consciência menos egoísta, menos individualista, pois o ser humano, mais do que nunca nos dias atuais, pendeu para esse lado, se tornando indiferente ao relacionamento humano, à consideração humana. Então, assim, estão sendo usados níveis drásticos para transmutar as densidades geradas pelo ser humano de uma forma diária, constante, né? A teoria da relatividade do espaço-tempo de Einstein descreve que os planetas e estrelas deformam o espaço ao seu redor, gerando um campo gravitacional que deforma também o tempo. Da mesma forma, cada corpo nosso, principalmente o físico, devido à sua densidade, também deforma o espaço-tempo ao seu redor. Por isso que se permanecemos densificados em pensamentos e sentimentos, estaremos na verdade gerando um campo gravitacional ao nosso redor, que termina atraindo energias densas para nós, pois segundo a lei natural, semelhantes se atraem. Muita gente confunde a lei dos opostos que se atraem, mas isso acontece apenas no magnetismo. Polo Norte atrai Polo Sul. Mas a nível de leis superiores, a nível de ser humano, de evolução, de inteligência, os semelhantes se atraem. Devido ao nosso padrão mental emocional da vida presente, mas também devido ao próprio karma, vamos deformando o espaço-tempo que nos rodeia. Obviamente, a maioria não percebe isso porque está muito focada nos 5 sentidos materiais apenas, ou seja, sob comando do cérebro físico somente. Então aqui, nessa bola verde, eu coloquei uma ilustração mostrando os corpos sutis e o corpo físico, deformando essa grade que simboliza o espaço-tempo. Einstein falou que os planetas, as estrelas, deformam o espaço-tempo devido ao seu peso, à sua força gravitacional. E nós, com os nossos corpos sutis e o nosso corpo físico, a gente pode deformar mais ou menos esse espaço-tempo. Então, o tempo é mente. O universo é mental. Afirmação de Hermes Trismegisto, do livro O Kybalion. O todo é mente, se referindo a Deus, a força criadora, e o universo é mental como fruto da sua criação.
O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Espírito Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Afirmação do Espírito André Luiz, tirada do livro Mecanismos da Mediunidade. Toda a partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, também do Espírito André Luiz. Então vocês veem que já há décadas os seres mais evoluídos traziam as informações através de livros como esses sobre a importância do que é o nosso pensamento, das energias que os nossos pensamentos geram, de tudo que pode o ser gerar de bom ou mal conforme o estado daquilo que nutre dentro de si. Só que nesse momento que vivemos no planeta, não existe mais a opção não quero mudar, vou ver mais adiante se mudo. Porque as coisas estão acontecendo, as catástrofes, frutos das energias densas, como eu mencionei antes, estão aí chegando em várias nações, para várias pessoas, ricas, pobres, e isso trazendo toda uma transformação necessária, porque o prazo que o plano superior deu para essa humanidade evoluir está praticamente terminado. Agora é a mudança para um novo estágio de evolução desse planeta, dessa humanidade. Então aqueles que estiverem elevados, que procurarem se elevar, aceitar essa ideia dessa necessidade de mudança, estarão caminhando a favor dessa mudança, estarão caminhando a favor da evolução maior. Os demais estarão incompatíveis e sofrerão inevitavelmente, por opção, por livre-arbítrio, todas as consequências de optar pela densidade. Espero que tenham gostado de mais esse assunto. Se gostarem, deem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo, até o próximo encontro.